Olá, meus amigos do canal Minha Biblioteca Bíblica, quem vos fala é o irmão Robson. E hoje queremos estar fazendo a apresentação de alguns materiais, alguns livros, alguma dica de livros sobre escatologia bíblica, um tema que tem sido bem comentado nesses últimos tempos que nós estamos vivendo após a pandemia da Covid e também agora com relação à guerra da Ucrânia. Estamos vendo aí que muitas pessoas estão procurando falar sobre esses assuntos através do noticiário, através do conhecimento da geopolítica internacional, mas nós queremos trazer também algum material de alguns conceituados ensinadores desta área de escatologia bíblica. E eu quero começar pelo pastor Napoleão Falcão, um livro sobre o estudo da escatologia bíblica. Um livro lançado há pouco tempo, Escatologia Bíblica, Napoleão Falcão. Vamos estar dando uma olhada por dentro rapidamente. E aqui, resumindo, ele vai falar dentro do seu conhecimento bíblico, pastor Napoleão Falcão, há mais de 40 anos, e pregando sobre esse tema da escatologia bíblica. Então ele fala a respeito do arrebatamento da igreja e as consequências, a grande tribulação, o anticristo e o falso profeta, os selos do Apocalipse, o reinado do anticristo, as 7 trombetas, 7 taças, a guerra do Armagedon e o milênio. Também vai falar a respeito desses principais assuntos. Lembrando que o pastor Napoleão Falcão, ele segue a linha de interpretação da Bíblia pré-tribulacionista. Então esse é um livrinho bem resumido a respeito da escatologia bíblica, mais relacionado ao livro de Apocalipse. Então, para quem é iniciante na fé, esse livro eu recomendaria para que iniciar os seus estudos bíblicos. Também temos aqui mais um livro do pastor Napoleão Falcão, Apocalipse, lançado há pouco tempo. E uns livros com um valor bem acessível. Os 2 livros estão custando a promoção R$100. Livros bons, com um preço bom também. Então esse aqui é Desvendando os Mistérios do Apocalipse. Então esse livro aqui ele vai ficar mais relacionado à questão da interpretação do livro de Apocalipse, que é um dos principais livros relacionados à escatologia bíblica. Então aqui ele gira em torno das 7 igrejas, a revelação das 7 igrejas da Ásia, uma visão panorâmica do texto do Apocalipse. E esse livro ele é tipo um curso, porque ao final de cada lição tem perguntas para que a pessoa possa responder para ver aquilo que ela aprendeu durante cada capítulo ensinado desse livro. Então recomendaria um livro com bastante página, uma letra boa. E lembrando que o pastor Napoleão Falcão é um dos que tem há muitos anos pregando sobre esta área, sobre esse tema da escatologia bíblica, dando seminários, simpósios, conferências e pregações em vários lugares do Brasil e do mundo, ensinando a respeito da escatologia bíblica, a respeito do Apocalipse. Também temos um outro livro muito bom, do pastor Lamartine Pozella, Apocalipse, a maior profecia do mundo, da editora Vida. Então esse livro aqui eu recomendaria, porque também o pastor Lamartine Pozella tem um canal no YouTube com muitos inscritos, e também estamos vendo os ensinamentos dele tem sido um ensinamento atual. Ele não ficou parado no tempo, mas ele evoluiu de acordo com o sistema, está evoluindo de acordo com a geografia e a geopolítica tem evoluído. Ele acabou progredindo nesse quesito. Então é um livro bem atual. Ele vai falar sobre a maior profecia do mundo, que é o Apocalipse, e algo interessante, que ele vai falar bastante sobre a questão tecnológica, o crescimento exponencial da tecnologia. Depois ele vai falar sobre o arrebatamento da igreja e a grande tribulação, inteligência artificial, o homem brincando de Deus, a grande tribulação, quem será arrebatado, e panorama do Apocalipse. É um livro com mais ou menos
148 páginas, e é um livro muito bom. Esse livro eu recomendo, é um livro bem atual para quem deseja aprender um ensinamento sólido com relação à escatologia bíblica. Lembrando que esses pastores são pessoas que têm um renome, têm uma ética a zelar, então são pessoas que realmente eles entendem do assunto, né? Porque hoje em dia está todo mundo falando sobre esse tema, mas muitas vezes a pessoa tem vários tipos de interpretação, que não é uma interpretação teológica, não é uma interpretação exegética, hermenêutica, do contexto bíblico. Então acaba muitas vezes trazendo um ensinamento de forma equivocada e errônea, né? Então a gente tem que procurar aprender com pessoas que realmente têm uma base teológica, têm uma estrutura, têm um ministério que realmente venha servir de edificação para as nossas vidas. Também temos aqui o livro Daniel e Apocalipse, Antônio Gilberto. Esse livro aqui também ele está no formato do curso da ETAD. Então, o pastor Antônio Gilberto, sem comentários, né? Um dos maiores católogos do nosso país, né? Então aqui na primeira parte do livro vai abordar a respeito do livro de Daniel e vai trazer um estudo bíblico sobre Daniel e na Babilônia, sobre os impérios mundiais, e depois vai relacionado às visões e profecias de Daniel. E aqui também vai trazer um esboço sobre o livro de Apocalipse, bem interessante. Lembrando que o pastor Antônio Gilberto era um mestre da palavra do Senhor já, partiu para a glória, mas deixou muitos livros escritos, inclusive tem até uma Bíblia que foi lançada em homenagem a ele, com vários comentários que ele escreveu. Então o pastor Antônio Gilberto é uma referência dentro da Igreja Assembleia de Deus, e não somente na Assembleia de Deus, porque com certeza todo o aparato teológico, muitas pessoas têm sido abençoadas através do seu ministério. Também temos outro livro, Daniel versículo por versículo, do pastor Severino Pedro da Silva, né? Então aqui algumas perguntas, né, no caso relacionado a esse livro, um livro com bastante páginas, com mais ou menos 238 páginas. Esse livro eu li logo que era novo convertido, e esse livro me ajudou muito na questão de acender a chama por estudar esta parte da Bíblia, a escatologia bíblica, né? Então aqui temos aqui o mapa, né, do estudo desse livro. O que são as 70 semanas, né? Um assunto que hoje em dia muitos têm tido uma certa dificuldade em interpretar essas semanas, 70 semanas de Daniel, e acaba causando muitas vezes confusão e até mesmo interpretações equivocadas e alguns até heresia, né? Por não terem um conhecimento mais abrangente a respeito desse assunto. Qual o plano de Deus para Israel? O que Deus tem reservado para o seu povo? Deve-se esperar por um novo império romano? Como agirá o anticristo? Então são algumas perguntas que o pastor Severino Pedro da Silva ele procura nos responder nessa leitura. Lembrando que o Daniel era o Apocalipse do Antigo Testamento, né? Então Daniel ele foi um dos homens que profetizou a respeito de muitos acontecimentos na história mundial, sobre a questão dos impérios, os impérios desde a Babilônia até o império do anticristo, que muito em breve vai estar surgindo. Inclusive a própria mídia já está divulgando, a mídia secular está divulgando a respeito desta nova ordem mundial, né? Que em breve, não sabemos quanto tempo, mas cremos que ainda é na nossa geração, né? Possivelmente o anticristo, da quem as profecias falam, se levantará como líder global, como líder mundial, para trazer um período de paz, uma falsa paz, onde enganará toda a humanidade, né? Então esses livros aqui são livros de bastante importância para nós interpretarmos a parte escatológica da Bíblia. Temos também esse livro, Apocalipse 13, a última vitória de Satanás, Arno Froese, diretor executivo da obra missionária Chamada da Meia-Noite. Então esses livros da Chamada da Meia-Noite eu considero livros muito bons, extraordinários, porque realmente esses homens que fazem
a escrita desse material são homens peritos realmente na parte da escatologia. Então trazem notícias bem atuais, e aqui eu vou estar lendo apenas os tópicos do livro que nos diz: a corrida para o globalismo político. Aí diz assim: o mundo está condenado, a maior mentira de Satanás, o ministro da propaganda de Satanás. Quando o mal é bem e o bem é mal, o grande conflito universal, a fusão política global e o domínio romano. E a parte 2 nos diz: a corrida para o globalismo econômico. E a parte 3 nos diz: a corrida para o globalismo religioso. Então, Arno Froese, a última vitória de Satanás, Apocalipse 13, que é um dos resumos do domínio global do anticristo. Então, esse livro aqui com informações bem interessantes para o aprendizado, para nós termos uma noção de como as coisas estão sucedendo. E aqui também temos da Arno Froese, novamente, a preparação para a marca da besta. Então já estamos a caminho, né, dessa terrível situação aí, onde a marca da besta será imposta, né? Alguns dizem que era o QR Code, outros diziam que é o microchip, alguns até mesmo falam que é um tipo de vacina, alguns algum tipo de tatuagem. A verdade, bem ao certo, ninguém sabe, por enquanto. Mas nós sabemos que a tecnologia ela será usada para o domínio de todas as pessoas através da internet, através do celular, embora já há estudos dizendo que o celular muito em breve vai ser trocado por um outro tipo de tecnologia digital mais aprofundada relacionado à questão de serem colocado no corpo da pessoa um tipo de tecnologia. Então nós estamos aí para esse sistema ser colocado, imposto, né, gradativamente. Estamos vivendo esse período, né, o período em que Daniel, o profeta, escreveu 12 quadros de Daniel, se eu não me engano, que no fim dos tempos, nos últimos tempos, o conhecimento, a ciência, ela ia se multiplicar. E nós estamos aí vivendo esse período, nós estamos fazendo parte desta geração, e para isso nós precisamos ter o conhecimento da palavra. Quem tem o conhecimento, ele não é levado por nenhum tipo de vento de doutrina, por nenhum tipo de ensinamento com fermento, né? Mas a pessoa que é movida pela palavra de Deus, ela tem discernimento. Porque infelizmente na nossa nação, nós estamos vivendo a manifestação do que a Bíblia chama o tempo do engano, né? Estamos vivendo aí inúmeras seitas, inúmeras heresias, e principalmente também, infelizmente, na igreja protestante, as heresias estão aumentando, né? Tudo isso é falta da pregação do genuíno evangelho. E quando os crentes perdem a identidade de querer morar no céu, esse ideal, né, esse pensamento, esse foco, então a pessoa acaba se desvirtuando e perde aquele temor, aquela santidade, e acaba procurando outros tipos de fonte, né? E para que a sua alma não venha ficar de alguma forma vazia, a pessoa começa a buscar inúmeros tipos de entretenimento, né? Mas sabemos que a palavra de Deus, quando ela é pregada com integridade, ela transforma e tem a capacidade de saciar a alma do homem, né? Então nós precisamos ter cuidado, precisamos buscar o entendimento da palavra para não sermos enganados, porque a Bíblia fala que a manifestação do espírito do anticristo já está no mundo, e ela vem com engano, com eficácia. O mistério da iniquidade já está predominando, né? E uma terrível apostasia antecederia esse período, né? Então nós estamos vivendo esse tempo e é necessário nós estarmos preparados. De que formas? Através da palavra do Senhor, através de estudos que realmente venham nos abrir a mente, os olhos, para que possamos, nesses dias difíceis, nesse tempo, que o período das dores, estarmos preparados. E esse livro vai nos falar a preparação de Abraão, a preparação de Israel, a preparação do mundo, realidades espirituais, o que não é a marca da besta. E daí então ele vai priorizar a marca da besta, o sistema divino de identificação, guerra no céu, o domínio demoníaco no submundo, a igreja substituta o anticristo, recebendo a marca da besta, a batalha invisível,
Os demônios do sensacionalismo, porque a marca da besta terá que vir. Então esse é um livro muito bom, né? Esse livro a respeito da marca da besta. São assuntos que teologicamente não temos muito material no Brasil, nos carece ainda uma teologia mais abalizada, mais forte e mais atual, porque realmente nós aprendemos muita coisa, né? Mas os tempos mudaram, né? E é preciso também a questão da interpretação teológica, nós também estarmos atualizados com o atual cenário mundial para que possamos conseguir compreender as profecias bíblicas. Também temos esse livro aqui que nos diz como a democracia elegerá o anticristo. E aqui nos diz a negação definitiva da independência, liberdade e justiça de acordo com a Bíblia. Arno Froese também é um mestre na área da escatologia bíblica, né? Então, vamos estar dando uma olhada aqui no esboço desse material que nos diz por que estudar o futuro, compreendendo a profecia, erros de interpretação, o conflito em família no Oriente Médio, Israel, maior sinal do fim dos tempos, o mistério da iniquidade, o arrebatamento, o mistério babilônio e seu poder, identificando o mistério chamado Babilônia, a Europa na profecia, como a Europa haverá de liderar o mundo, o surgimento da unidade global, a Europa além do ano 2000, o reino falsificado e o reino final, a unidade verdadeira e a unidade falsa, como o mundo se tornará um, profecias do juízo final, democracia, o Deus da nova era, o tempo dos gentios e Israel, a grande tribulação e o dia do Senhor, contagem regressiva para o arrebatamento, milênio, o início e o fim. Então esse livro aí é um livro de aprofundamento, falando sobre os governos democráticos, né, e como tudo isso acabará fazendo com que o anticristo venha ter a liberdade de exercer o seu domínio, né? Lembrando que as nações do mundo, elas darão o seu poder para que o anticristo ele venha ser o seu representante máximo. E nós estamos vendo aí um planejamento, né, satânico, trabalhando em todas as esferas do governo, tanto da direita como da esquerda, em qualquer parte, em qualquer segmento, existe por detrás forças espirituais satânicas que estão atuando nos governos, tanto no governo comunista, nos governos ditos de democracia, enfim, em todas as esferas mundiais, o espírito do anticristo ele está atuando para trazer, então, através da sociedade secreta, das seitas, e através desse domínio invisível, né, que domina todas as áreas do mundo. Então o anticristo ele está muito próximo de ser manifesto. E nós precisamos estar atentos, como a igreja do Senhor, para esses acontecimentos e também como ensinar as pessoas a respeito dessas profecias, a respeito do conhecimento do tempo atual que nós estamos vivendo, o tempo final, o tempo do cumprimento das profecias bíblicas. Precisamos estar revestidos e com o conhecimento da palavra de Deus. Outro livro que é bastante interessante vai falar a respeito da mulher montada na besta, que também aqui o autor fixa um pensamento a respeito da Igreja Católica. Então é um livro bem interessante, que ele vai falar sobre a mulher montada na besta, uma tentativa para derrubar a reforma, enfim, vai contar a respeito de algumas coisas que aconteceu na Idade Média e a respeito da Inquisição, e como, né, no caso, esse sistema religioso, porque a Bíblia fala também no livro de Apocalipse 17 que o anticristo ele trabalhará em cima de um sistema de governar todas as religiões do mundo. Sabemos que a principal religião mundial até os tempos de hoje tem a ver com a Igreja Romana, mas sabemos que essa plataforma do anticristo ela será mais forte do que a Igreja Romana, mas ela incluirá a Igreja Romana, e através disso nós estamos vivendo os acordos de paz, reunindo as três maiores religiões do planeta, as três maiores religiões, que é o islamismo, o catolicismo e o judaísmo. Por exemplo, esse ano diz que inaugurará o templo da família abraâmica, né, que reunirá em Dubai, se não me engano, as três principais religiões atuando de forma unida, né.
Então, tudo isso já estava escrito na palavra de Deus, né? Então, nós precisamos estar atentos que o tempo está chegando, né? E nós precisamos estarmos preparados com a nossa mente, a nossa consciência tranquila e a nossa fé arraigada em Cristo, né? Mesmo diante do atual cenário, o mundo está em desespero, as pessoas estão preocupadas com a economia, com a inflação, com as guerras, né? Mas o mundo, na verdade, a notícia que nós temos para dar é que o caminho vai estreitar mais. Mas Deus está conosco, com os seus fiéis seguidores, né? Há uma promessa de esperança sempre para o fiel, né? Mesmo que para isso ele tenha que ser sacrificado, mesmo que a perseguição venha, como ela aconteceu nos primeiros séculos e também depois, por muitos séculos, né? E até hoje, inclusive em alguns países comunistas, e o cerco está apertando, a perseguição vai vir, nós precisamos estar preparados para não negarmos a fé. Aquela pessoa que não tiver discernimento, ela será enganada, ou então, quando o momento apertar, ela vai negar a fé em Jesus, né? Mas nós louvamos a Deus porque temos todas essas informações. E se um dia, porventura, a questão da Bíblia ser proibido, os livros, pelo menos o conhecimento estará na nossa mente, né? E esse jamais será tirado, né? Então é necessário nós estudarmos e estarmos preparados para o futuro. Um outro livro bem interessante é esse aqui, Vinmalgo, um dos fundadores da obra da chamada da meia-noite, né? No caso, uma obra, um projeto missionário que atua, né, em vários países e essa chamada meia-noite ela trabalha bastante a questão de Israel, né? Porque Israel, no caso, é o relógio de Deus, né, que aponta para esse cenário do fim, né? Então, Israel está interligado diretamente com todas as profecias bíblicas, né? Para nós compreendermos a profecia bíblica e o atual momento, é necessário nós entendermos que Israel faz parte do projeto de Deus. Dentro dos povos em que Deus trabalhou com os gentios, Deus trabalha com a igreja, mas Deus também trabalha com Israel, né? E Israel ele faz parte das promessas do Senhor. Se nós tirarmos Israel como se Israel ele fosse banido, que as promessas que Deus fez para Israel ficaram somente no passado, abrirá-se-á uma lacuna para a interpretação da Bíblia. Então nós precisamos entender a questão de Israel, né? E Vinmalgo, juntamente com os irmãos da obra chamada da meia-noite, eles trabalham bastante essa questão de Israel, né? Aqui é o relógio de Deus, né? E realmente Israel é o relógio de Deus, né? Muitas vezes as pessoas se preocupam que o anticristo vai vir da Rússia, outros o anticristo vai vir da China, o anticristo vai vir dos Estados Unidos. O certo é que não sabemos bem ao certo de que lugar o anticristo virá, mas ele tem uma relação muito forte com o povo de Israel, né? Que a Bíblia fala que vai assentar no trono, né? Que está lá esperando o Messias, né? Então tudo isso, os acordos de paz que estão sendo projetados, Israel está em vários acordos de paz com vários inimigos do povo, que eram inimigos do povo de Israel. Atualmente no cenário político, os árabes estão de certa forma cedendo a muitas cláusulas e têm tido muitos encontros de países que eram considerados inimigos de Israel. Então Israel ele está presente na profecia bíblica. Então aqui o Vinmalgo ele trabalhou sempre essa questão. Alguém diz assim, mas foi os sionistas que fundaram o atual Estado de Israel, e os sionistas eles têm uma ligação com aquele grupo, né, que faz parte das 13 famílias que dominam o sistema global. Mesmo assim, ainda nós entendemos que por trás dessas pessoas, a mão divina de Deus estava ali, porque Deus usa quem Ele quer, inclusive até mesmo os judeus apóstatas, Deus trabalha, né, usando, né, e inclusive Deus trabalhou na questão do brasileiro Oswaldo Aranha, qual deu o voto de Minerva para a criação do moderno Estado de Israel em 1948, se não me engano, dia 14 de maio. Então tudo isso está relacionado à profecia bíblica de Isaías 66, verso 8, né? Pode uma nação nascer de um só dia, né? Então Israel nasceu em um só dia, antes que viessem as dores de parto. Então tudo isso está acontecendo
Os sinais estão aí e nós precisamos estar preparados. Então eu quero deixar também esse livro aqui, de Vinho Malgo, o Apocalipse de Jesus Cristo. Já é um livro escrito há um bom tempo, mas Vinho Malgo ele era um estudioso da Bíblia que tinha um conhecimento muito forte da palavra de Deus, né? Então ele já partiu, creio eu, para estar com o Senhor, mas deixou muitas obras escritas em um tempo em que o Apocalipse ainda no nosso país era pouco conhecido, né? Então nós queremos ser gratos a Deus pela vida desses homens que têm nos deixado, né, vários materiais, né? E essa é uma série de vídeos, né, de livros, né, no quais nós estamos apresentando. Com certeza temos mais materiais, vamos estar trazendo para aqueles que têm curiosidade, né, e têm interesse em adquirir alguma obra e precisa de uma luz para comprar algum material, né? Deus venha abençoar a vida de cada um dos nossos irmãos, em nome de Jesus.